A paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como já foi lido nessa noite, só para nós introduzirmos essa palavra. Eu louvo o Senhor por esta oportunidade de estar falando com os irmãos. E, por certo, como já orei, como já oramos nessa noite, o Espírito Santo há de nos falar e há de nos orientar, né? Certo é que Ele nos ama. O Senhor Deus nos ama muito, tanto é que mandou o seu Filho, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu sei que o texto já fora lido nessa noite, eu sei de tudo isso, mas o que me chama a atenção é que, não sei se os seus irmãos já perceberam, se notaram, acredito que sim, mas muito foi falado, não só na parte da manhã, mas também agora na parte da noite, sobre a salvação, amém? Sobre salvação. Se nós carecemos de uma salvação, irmãos, é porque existe o quê? Existe um perigo. Existe um perigo, amém? Existe uma situação a qual nós devemos vigiar constantemente para nós não errarmos e não nos perdermos. Salvação de um perigo. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 16. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas, né? Capítulo 16. Tenha em mente, irmãos, que esse texto que vou estar lendo nada mais é do que falado e expressado pelo sustentador do universo, como já foi proclamado aqui. É o mesmo que sustenta o universo, é o mesmo que sustenta a minha vida, é o mesmo que já acabei de dizer que nos ama, e nos ama muito, irmãos. Nos ama demais. Tanto é que nos vem um alerta, nos vem esse relato por conta de um cuidado, por conta de um amor tão grande, um amor imensurável, amor esse inexprimível, amor esse que nós muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não nos achamos merecedores de tanto amor, não é verdade? Porque por muitas das vezes a gente inadvertidamente, a gente erra, a gente não se apercebe e erra. E aí vem aquele sentimento, poxa, agora há pouco eu estava adorando ao Senhor, agora há pouco eu estava exaltando o nome do Senhor, como pode eu novamente me ver numa situação tal como essa? Já aconteceu com você? O fato é que Deus nos ama e nos alerta. Lucas capítulo 16 aí, a partir do versículo 19, nos conta de uma história, de uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro. E, curiosamente, a única parábola que se relata o nome de uma pessoa. Alguns estudiosos dizem que não se poderia nem chamar de parábola, devido se dizer que é uma história verdadeira, por conta de que, primeiro, quem está contando conhece todas as coisas de antemão. E, na verdade, quem está passando essa parábola, quem está contando essa história, relata também o nome de Moisés e também de Abraão. E são personagens, na verdade, reais, personagens que existem. Então, observe aqui comigo, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, e ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães
vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. A palavra do Senhor. Perceba que na introdução dessa história, ou na introdução desta parábola, o próprio Senhor Jesus nos alerta de situações aqui. Existe aqui os personagens. Primeiro havia o quê? Um homem rico, um homem abastado, que não lhe faltava coisa alguma. Diz o texto ainda que ele se vestia de púrpura. Só para efeito de comentário, púrpura naquela época era a roupa mais cara. Simbolizava realeza, simbolizava poder, simbolizava muita condição financeira, ao ponto de que existia lei naquele lugar, de que se alguém se vestisse completamente de púrpura, sem a razão, sem motivo, sem o poderio, deveria ser até inclusive preso, porque não era lícito se usar a roupa de púrpura. A roupa de púrpura era uma roupa roxa, vinha de um molusco que se tirava do fundo do mar, para vocês terem uma ideia. Então, esse homem não era apenas rico, digamos que seria milionário. Tinha condição. E ainda diz o texto ainda que ainda se usava de linho finíssimo. Pare e analisa. A última moda, das melhores circunstâncias. E diz o texto ainda que ele vivia todos, não somente um dia, não somente um final de semana, não somente num feriado, mas diz que o texto, todos os dias ele vivia o que, gente? Regaladamente. Não havia falta de coisa alguma. Havia na vida dele luxo, havia na vida dele riqueza, havia na vida dele prosperidade. Eu digo prosperidade financeira, ok? E vivia ainda esplendidamente. Vamos trazer para os nossos dias atuais. Será que você consegue imaginar essa realidade? Não é? A pessoa que se vestia da alta moda, alta costura, vivendo de uma forma regalada, de festas, jantares e tudo mais. Vamos trazer para os nossos dias atuais. Vivia no granito, vivia no blindex, vivia no porcelanato, vivia com as melhores roupas, na sua garagem os melhores carros, não é verdade? Ferrari, Lamborghini, Porsche, vai por aí. Vivia uma vida esplêndida, de gozo esplêndido, não lhe faltava coisa alguma. Trazendo para uma outra realidade, e já o texto avançando, conta a história de uma outra pessoa, um outro personagem. Havia também um certo quê? Mendigo. Se você puder trazer isso à sua memória,
traga a sua memória como se vive um mendigo, justamente ao contrário, justamente o oposto da realidade do outro, não é verdade? O mendigo não tinha onde morar, o mendigo não tinha onde repousar a sua cabeça, o mendigo não tinha nada, não tinha a menor condição. E esse nome Lázaro, que quer dizer, Deus é o meu auxílio. Nome ele tinha. O texto nos traz uma situação de que ele acreditava, ele confiava em algo, ele confiava em alguém. Quem? Deus é o meu auxílio. Existiam outros Lázaros no contexto daquela época, mas, coincidentemente, o nome dele aqui se chamava Lázaro. E nós podemos trazer a nossa memória, até por conta do restante do texto, de que ele de fato confiava em Deus e que Deus era o auxílio dele, apesar das circunstâncias, apesar das situações contrárias à vida dele. Diz o texto ainda que ele jazia, ou morava, ou ali ficava, aonde? Cheio de chagas, doença, não é? À porta daquele rico. Lá ele ficava, esmolando. Lá ele ficava numa situação de penúria, não é verdade? Numa situação de necessidade extrema, totalmente o inverso da vida daquele rico. Deixa eu trazer para vocês uma situação. Naquela época se pensava o seguinte, de que o homem sendo rico, sendo próspero, ele sim era beneficiado por Deus. De alguma maneira, ele era justificado. A visão que se tinha era que o rico, né, aquela pessoa próspera, era bem-aventurado da parte de Deus. Essa é a visão exterior, essa é a visão humana. E o contrário também é verdadeiro. Também se imaginava que a pessoa mendigar, ou ter uma necessidade, ou ser pobre, não é verdade? Ele era de alguma maneira amaldiçoado por Deus, ou ele fazia alguma coisa errada, ele estava merecendo tudo aquilo. Essa era a visão que se tinha naquela época, ok? E ainda mais, esse mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, da sobra, o que sobrava da mesa do rico. Se entende também, de alguma maneira, que o rico não era tão mau assim, não é verdade? Porque permitia até que esse mendigo, de alguma maneira, ficasse à porta da sua mansão, não é verdade? E ali, de alguma maneira, se alimentasse do que caía, do que sobrava da mesa ali do rico, não é verdade? E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Gente, é um quadro terrível esse, não é verdade? É um quadro de penúria esse. Talvez não seja tão fácil de ser relatado, talvez se você trouxer a sua memória, talvez vai trazer até um certo desconforto para você pensar numa situação como essa, não é verdade? Mas o que acontece aqui, irmãos, que possivelmente o rico tinha a prontidão dele, o médico. Se houvesse alguma necessidade de ordem de saúde, o rico tinha o médico. O que o mendigo tinha para refrescar ou para lhe ajudar? O lamber dos cães das suas próprias feridas. O quadro é terrível. Mas, continuando avançando aqui, diz o seguinte, que aconteceu que o mendigo, gente, morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e fora sepultado. Ora, eu não estou fazendo aqui nem apologia à pobreza, e nem dizendo também, veja bem, que ser rico é uma maldição, não é verdade? Não, porque não é. Ser rico é bênção, ter prosperidade é bênção. Nós vamos chegar à conclusão de que o rico só chegou nessa situação, que nós vamos avançar à frente, por conta de que nós vamos ver aqui, mas só chegou porque colocou o seu coração na riqueza. Ele se esqueceu completamente de Deus. Ele não se lembrava nos dias que ele vivia, regaladamente, onde tudo lhe era propício, onde tudo lhe era próximo, onde as pessoas lhe serviam, não é verdade? Que ele não se lembrou de que existia um Deus e na verdade, sucumbiu, morreu tal como o mendigo, não é? E o mendigo morreu e foi levado, diz o texto, pelos anjos. Não foi apenas um anjo, foi um cortejo de anjos, não é?
para o seio de Abraão, para o meio, né, onde vivia os salvos, os remidos, na verdade, onde estava ali os que estavam aguardando, né, na verdade, a salvação em Cristo Jesus, a salvação em Deus. Morreu também o rico e fora sepultado. Você consegue imaginar como foi esse sepultamento? Quantas pessoas ali existiam? Porque, veja bem, o texto não fala sobre o sepultamento do pobre, não é verdade? Eu anotei aqui, existia um lugar lá, chamado Tofete, Geena, era um lugar onde se jogava lixo, e esse lugar ardia em fogo constantemente, permanentemente. Possivelmente, esse mendigo fora jogado lá. Esse é o quadro. Esse é o quadro existencial. Esse é o quadro visível da situação, não é? Mas o rico fora o quê? Sepultado. Você pode trazer à sua memória vários sepultamentos de pessoas famosas, de pessoas ricas, né, com toda a pompa. Talvez pessoas ali discursaram, não é verdade? Pessoas falaram de como aquela pessoa era boa, tudo aquilo que ele fazia, né? Tem muita falsidade nesse lance também aí de velório, né? Muitas pessoas falam coisas que, na verdade, não é de fato a realidade. Mas também eu quero trazer à sua memória, trazer à sua mente o seguinte, que o texto também, em momento algum, fala que o rico era mau. Não fala que ele era uma má pessoa, diz apenas que ele tinha riqueza, que ele se regalava, de que ele se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e que se ele vivia uma vida regalada, que comia, que fazia e acontecia. Mas não diz aqui no texto que ele era uma pessoa ruim, não diz também que ele era ladrão ou coisa que o vale, não é? Apenas, volto a dizer, ele colocava a sua confiança, ele colocava a sua força no dinheiro. Ele ganhava, angariava, tinha, e para ele aquilo era o máximo, era o melhor que podia ter. E no Hades ergueu os olhos, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tormento, irmãos. Você consegue imaginar viver em tormentos? Aqui, onde nós estamos, faz um calorzinho, né? A gente já sai reclamando, não é? Tem um desconfortozinho, já há uma queixa. Imagine tormento no inferno. Só para te lembrar, lugar de tormento eterno, lugar de fogo eterno, não é? Fogo que não se consome, calor, fome, tudo que vale, digo até de maneira espiritual, tudo que não serve, tudo que não presta, inferno, não é verdade? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu ambiente, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não adianta clamar. Não adianta se queixar. O fato é que, estando lá, o rico não tinha mais jeito para ele. Ele clamou, ele estava clamando, mas não tinha solução para o seu problema. O fato é que, se fosse clamar, se tivesse que clamar, teria que pensar em Deus antes, não é verdade? Teria que clamar a Deus antes, teria que se lembrar que Deus existia antes. Talvez o mendigo, o mendigo, por certo, lembrava-se constantemente do Criador e depositava a sua fé nele. Tanto é que recebera da parte de Deus o melhor, recebera, né, salvação de um perigo eterno, de um perigo que nós não podemos jamais pensar em estar lá. Já foi dito aqui que salvação é um dom gratuito de Deus, mas cabe a cada um de nós o quê? Conservá-la, preservar a salvação. Por quê? Porque nós não podemos jamais, irmãos, pensar numa situação tal como essa, de perdição eterna, lugar que não tem volta, lugar esse que não fora preparado para os filhos de Deus, mas por conta da justiça de Deus, não é verdade? Porque Deus é justo, irmãos, e é um fato que pode acometer daquele que não se rende aos pés do Senhor. Enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, há esperança,
há salvação para você, há salvação para nós, né? Ou você reconhece ao Senhor, se você não reconheceu ainda o Senhor como seu Salvador, como seu legítimo Salvador, você o faça em tempo oportuno, faça enquanto pode, faça enquanto vive, faça enquanto tem fôlego de vida, porque depois não há mais solução, não há mais jeito, não é? O rico, por certo, não sabia a que horas, ou a que dia, ou a que momento partiria da terra, não é? Ele, de repente, ele tinha grandes investimentos, não é verdade? Como rico, ele pensava em grandes investimentos. Ele pensava, vou construir mais uma casinha de aluguel, vou aplicar o meu dinheiro na aplicação, ou vou abrir mais uma loja, não é? Ou vou fazer mais isso ou aquilo, não é verdade? Esse é o pensamento do ser humano. Ele pensa, vou viver, vou me regalar, vou continuar. Ele nunca imagina que esse tempo que é concedido por Deus pode se findar a qualquer momento, não é verdade? Então o Senhor nos traz essa parábola, nos traz essa história como um alerta para cada um de nós. Essa que é a verdade. E por quê? Volto a dizer, o sustentador do universo, o sustentador da minha vida, da sua vida, nos ama e nos quer ver na sua glória, na sua presença. Assim como Lázaro desfrutava, estava desfrutando, está desfrutando, né, da presença do Senhor, do gozo no Senhor. É isso que Deus tem para cada um de nós, não é? O que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? Você tem um corpo tem a alma, não é? Mas a alma não tem corpo, não é verdade? Concorda comigo? O corpo tem uma alma, mas uma alma não tem um corpo. O corpo vai se perder na sepultura, mas a alma continua. Você não pode perder. O Senhor não quer que você perca a sua alma, não é? Eternamente, detalhe, cai por terra essa questão aí, né? Que é pregado aí da Igreja Católica, na verdade, quer dizer, que há penitência que se paga lá e tal, enfim, e que se paga alguns anos e depois você é livre daquele tormento. Isso não é verdade, não é? Tanto é que o texto nos traz essa clareza de que não há salvação, não há outra situação, há perdição eterna ou salvação eterna aqui. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, suavizado das suas dores, do seu sofrimento, e tu atormentado. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O rico não fez investimento para a sua alma, o rico fez investimento para o seu corpo, não é verdade? O rico, ele investiu no seu conforto, investiu no ar-condicionado, não é verdade? Investiu em tudo aquilo que ele precisava para estar bem fisicamente, né? Ele queria ser servido, imagina você, ele queria ser servido, enquanto que o pobre vivia uma vida de sofrimento, de dores, de penúria, de falta de tudo aquilo que era o essencial para estar bem fisicamente, não é? Agora aqui, o pobre consolado e o rico atormentado. Volto a dizer, atormentado por quê? Depositara toda a sua confiança, não no dinheiro que tinha, não se lembrando de quê? Do seu Criador, não é verdade? Nos seus dias, não se lembrou do seu Criador. Nos seus dias, não rendeu louvor a quem de direito. Nos seus dias, não aproveitou das oportunidades que teve para louvar, bendizer ao nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para beneficiar a outros, não é verdade? Naquilo que ele podia fazer, não é verdade? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ainda bem, né, irmãos, que naquela época existia, porque eu digo naquela época que o Hades, né, que é relatado, chamado de inferno, existia ali uma divisão. Esse Hades era dividido ali. E o que acontecia? Uma parte ficava os perdidos. Havia um grande abismo entre uma outra parte que ficava os salvos. O Senhor, depois que ressuscitou dos mortos e tudo mais, ele voltou, ele foi lá embaixo, né? Ele foi lá e resgatou, tirou para si
aquela parte do Hades e levou para onde? Levou para perto de Deus, levou para o paraíso, hoje chamado de paraíso. Lá estão os salvos do Antigo Testamento, lá estão os que morreram no Senhor. Lá estará você, se o Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja antes, lá estará você salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você vigiar, se você conservar, se você souber manter a sua salvação, não é? Se você não souber, se você renegar a sua salvação a algo sem importância, não cuidar dela, você precisa cuidar, porque senão, meu irmão, você vai se perder, você não pode se perder. O amor de Deus, esse relato todo, é porque Jesus o quê? Nos ama. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Até aqui, percebemos que o rico era mal acostumado, não é verdade? Ele roga ao pai Abraão que mande Lázaro de volta para avisar a casa do pai dele. E eu, de certa forma, não sei se você já parou a pensar nisso, se me vem à mente agora, que ele ainda é egoísta, que manda que fosse a casa dos pais, que fosse a casa dos irmãos, mas somente pessoas da família dele, vendo toda aquela desgraça, todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza, todo aquele pesar, né? Porque o inferno é opressão, o inferno é dor constante, é sofrimento constante, é barulheira constante. Se aqui, irmãos, nós não suportamos poucas coisas, tem muitas coisas que nos incomodam aqui, não é verdade? O calor excessivo, o som alto do vizinho, não é? Com o rap, não é? Com as músicas de rock, não é? Que nos afligem, tantas outras situações, a fechada no trânsito, não é? Tantas outras coisas que nos afligem, de certa forma, um pouco. Imagina no inferno. Para pensar. É interessante esse texto, é interessante tudo isso, penso eu, trazer isso à tona, talvez um assunto, de certa forma, até desconfortável para muitos se lembrar que existe o inferno, mas o inferno existe, irmãos. Não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é um livro de ficção. E volto a dizer, quem relata é o próprio Verbo encarnado. Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. O Verbo é a expressão de Deus, é a expressão do Senhor. Esse é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, encarnado, falando, discursando, trazendo essa realidade para cada um de nós. Para quê? Para que os seus ouvintes, nós hoje, não nos esqueçamos que existe essa realidade, não é? Existem tantas outras coisas que nós poderíamos pregar aqui para trazer talvez um ibope interessante, né? Prosperidade, saúde, bênção na área financeira e tudo mais. Mas é interessante sim, irmãos, que nós lembramos que existe essa realidade e que cada um de nós vamos nos deparar com ela. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com essa realidade. Não existe um outro caminho, são dois caminhos, não é? Ou o inferno ou o céu. Ah, é simplório, né? Realmente é muito simplório, é verdade. Mas não tem outro caminho, não. Então, o despertamento é interessante, irmãos. O despertamento para a nossa vida é interessante. Que vivamos o dia de hoje com sabedoria, que vivamos o momento de agora com sabedoria, na presença do Senhor, rendendo-lhe louvores e vigiando constantemente, lustrando a sua salvação. Não é deixando arranhar, não é deixando se acabar, não é deixando os pneus se acabarem, desalinhado, não é deixando se perder o brilho da salvação na sua vida. Você tem uma salvação, e ela tem que brilhar, ela tem que resplandecer, pessoas têm que visualizar, você mesmo precisa, eu mesmo preciso visualizar constantemente a nossa salvação. É o bem mais precioso que nós temos. Você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa visualizar isso constantemente. Mais do que sua família, mais do que seus próprios filhos, mais do que sua casa, mais do que seu carro, mais do que o seu trabalho, mais do que seus bens. Porque nada disso o rico conseguiu levar. Nada disso levou nenhum conforto para ele. Após a sepultura, você viu aqui para onde ele foi parar.
não é? Mas por quê? Porque era rico? Não. Volto a dizer, enfatizo para você, é porque ele colocava o seu coração nas riquezas. Porque ele confiava exageradamente nas suas riquezas. Ele pensava, no futuro preciso garantir a minha aposentadoria. Não é verdade? Eu preciso me destacar na sociedade. Tanto é que uso púrpura. Tanto é que uso linho, uso a roupa da última moda, uso tênis da melhor marca. Não é? Eu uso o terno, melhor tipo. Não é? Hoje seria o terno, hoje ninguém se vestiria de pulpa por aí, na verdade, seria até um mico. Pagaria-se até um mico, né? O que está acontecendo? É carnaval? Mas seria um bom terno, seria uma boa vestimenta, seria, volto a dizer, um bom carro que se destaca, que chegando, na verdade. Ele tinha prazer nessas coisas. Talvez de convidar amigos. Amigos devia de ter muitos, tanto é que houve um velório, tanto é que houve um sepultamento. Pessoas, a gente pode imaginar que pessoas lá foram e ali, volto a dizer, elogiaram, fizeram e aconteceram. Enquanto o mendigo, ninguém colocava crédito nele. Deus vê o que, gente? Deus vê o interior. O homem vê o exterior. Para todos, o rico era o bambambam da história. Na verdade, seria ele, volto a dizer, culturalmente, naquela cultura, que se imaginaria que estaria salvo. Olha o engano aí. Olha o engano aí. Enquanto que o outro, interiormente, se lembrava do seu Criador, interiormente lhe rendia louvor e glórias, apesar, volto a dizer, das circunstâncias, que não era nada propício, né? Cá entre nós, chagas, dor, sofrimento, fome, né? Se alimentava da migalha, do que caía da mesa do rico. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Posso imaginar que, por certo, os irmãos também tinham posses, que também eram ricos, que também tinham a condição. Penso eu que, por certo, havia uma preocupação nele, talvez por conta até mesmo do testemunho, porque ele, analisando o seu passado lá no inferno, ele, analisando o seu passado, disse, poxa, se eles forem para o mesmo caminho, para o mesmo pensamento que eu tinha, vão se perder também. Isso é interessante, nós nos apercebemos pelo seguinte, o seu testemunho é importante. Enquanto aqui você está, enquanto aqui nós estamos, podemos zelar e cuidar do nosso testemunho. Podemos fazer do que nós, testemunho é vida, irmãos. Testemunho é lidar com as situações da vida. É procedimento, de acordo com as circunstâncias, como você procede em relação àquela situação ali. Você se mostra verdadeiramente um crente, uma pessoa que acredita em Deus. Você se mostra uma pessoa que tem fé, que acredita no Senhor. Não é verdade? Ou você traz palavras de desconforto, palavras de descrédito. Ou você traz palavras, talvez esse rico, ele tensionava ou dizia para aquelas pessoas da sociedade, ou os seus próprios irmãos, de que valia a pena viver daquela forma, e valia a pena viver daquele jeito. Tal é a sua preocupação. Penso eu que ele imaginou, se eles foram e pensar da mesma maneira que eu pensava, vão parar aqui mesmo neste lugar, e isso eu não quero para eles. Talvez essa influência que ele exercia sobre os seus irmãos, não é verdade? Isso trouxe um desconforto para ele naquele momento e pensou, eles não podem vir para cá. Naquele momento ele refletiu sobre essa situação. Naquele momento veio à tona. Isso nos faz entender que nós se lá chegarmos no céu, e que nós não cheguemos ao inferno, como chegou esse rico, porque você não pode ir para o inferno, amém? Nós não podemos ir para o inferno, irmãos. Nós não podemos nos enganar, né? Nós temos que ter um foco. O foco é Cristo. Foco é, né, chegar à salvação em Cristo Jesus. Mas lá chegando, ele se lembrou, né? Então nós vemos na memória que isso vem à memória. Chegando lá, vai se lembrar de todas as coisas que fizeram, de todas as coisas que falaram, de todos os modos que agiram enquanto vivo, enquanto estava vivo. Então, irmãos, vamos vigiar. Não é? Vamos agir como agiu o mendigo, independente das circunstâncias. E pensa bem como Deus lhe tem favorecido, não é verdade? Que você crê no seu Salvador, você crê no seu Senhor, e estamos todos bonitinhos aqui, não é verdade?
nós não estamos vestidos em trapos, nós não estamos passando necessidade, não estamos passando fome, e não temos doença alguma, porque Deus cuida de nós. Eu gosto de enfatizar e vou enfatizar o amor de Deus, a preocupação do Senhor em nos trazer esse relato aqui. Tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés. O segundo não, não é? O segundo não de Abraão aqui. E os profetas que ouçam. Ora, irmãos, existe a palavra, existem os pregadores da palavra, existe você que prega constantemente, não é verdade? Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você interage, você é um pregador vivo da palavra de Deus. O ímpio não vai poder dizer, naquele momento de aflição, de que não ouvira da parte de Deus. Não adianta pensar que poderia se mandar várias pessoas do Antigo Testamento. Jesus mesmo ressuscitou de dentre os mortos, não é? E pessoas o renegaram e o renegam até o dia de hoje. Simplesmente não creem. Então, não é bem por aí. Mas a palavra que é viva, a palavra que é pregada, que está sendo pregada ao seu coração, que o testemunho, que o Espírito Santo está falando com você, trazendo um alerta, palavra essa de salvação. Então, irmãos, enquanto é dia, enquanto é momento, louve ao Senhor, se achegue a Deus, se achegue ao Senhor. Hoje é dia de salvação, amém? Hoje é dia de sair do perigo perigo eminente, pode acontecer a qualquer momento. Jesus está às portas de vir, o arrebatamento está às portas de acontecer, amém? Ou você pode também partir antes para o Senhor, não é verdade? E você precisa estar o quê? Alerta. E você que tem dúvida em relação à sua salvação, você que ainda não acredita, você de vez em quando pensa, né? Será que eu sou um salvo? Eu te digo que o Espírito Santo comunica a quem é salvo. Você precisa ter essa certeza. Você precisa tomar posse da salvação em Cristo Jesus. Porque só assim você vai ter. E só dessa maneira você vai cuidar. Porque só cuida de alguma coisa quem tem alguma coisa. Como é que você vai cuidar de algo que não tem? Não é verdade? Para cuidar disso, você precisa ter salvação. Para ter, você precisa ter convicção, você precisa ter certeza de que é um salvo em Cristo Jesus. Cuide dela, zele por ela, não é? Mantenha ela, proclame para quem não tem. Visualize essa situação de perdição, de inferno e tudo mais. Não é algo interessante de se pensar. Não é algo interessante de se pensar para ninguém. É tormento, é aflição, é dor eterna, não é? Se uma dor de dente aqui nos traz tanto desconforto, tanto mal, não é? Se qualquer dorzinha já é um desconforto total, imagina dor eterna. Imagina sofrimento que não tem, não é? Ele pediu que Lázaro fosse e molhasse um pouquinho. Imagina se isso ia trazer algum alento, mediante um quadro tão terrível, né? Mesmo assim, ele desejou tão pouco. Antes tinha tanta coisa, não é verdade? E agora desejando tão pouco, apenas um pouquinho de conforto, um pouquinho de água, que trouxesse um pouquinho de conforto para ele, que tirasse um pouco daquele sofrimento que ele estava tendo ali. Gente, volto a dizer, não é ficção, é palavra de Deus. Se Jesus falou, é porque existe, amém? É porque existe. E nesse momento está acontecendo. Nós que somos vivos, nos atentemos para isso. Acordemos para essa realidade. Não é verdade? Nós que somos vivos e temos prazer em louvar ao Senhor, amém? Temos prazer, temos alegria em louvar o Senhor. Precisamos louvá-lo, precisamos bendizê-lo eternamente. Porque lá no inferno, não vai adiantar você louvar ao Senhor. Não vai adiantar, não vai resolver de nada. Você vai escutar não, 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 e eternamente. Não é prisão, né? É prisão eterna. Vamos se passar 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos, e você não vai ter libertação a seu dispor. Você não. É um exemplo. Você é um salvo em Cristo Jesus. E quem não é, e quem não tem essa convicção,
Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de se achegar a Deus. Hoje é dia de levantar a mão para o Senhor e dizer: Senhor, eu te quero, eu não quero viver num tormento eterno. Eu já vivo, às vezes alguém pode pensar, eu já vivo algumas situações de tormento por aqui. Irmãos, não é nada comparado à aflição eterna do inferno, pelo que nós vemos o quadro aqui. Amém? O Senhor nos ama, o Senhor te quer. Tem muito projeto de Deus para você, tem muito projeto de Deus para as nossas vidas. Aproveite o tempo que Ele tem, que você tem aqui nessa terra, para louvar, bendizer o nome do Senhor, trabalhar em prol do Evangelho, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, porque Ele é mais. O inferno não vai te ganhar. O diabo não vai te ter. O diabo não vai ter a sua família, porque você está orando pela sua família, você está testemunhando perante a sua família. Não seja egoísta, porque o rico era egoísta. Amém? Porque o mendigo jazia à sua porta. O mendigo tinha dificuldades. Eu digo, ele não era tão ruim, mas também não era tão bom. O mendigo podia lá ficar, na verdade, na porta do rico, mas ele ficava implorando pelas migalhas que caíam à mesa. Ele não fora chamado para se banquetear, ou ao menos, comer. Ele vivia das migalhas. Então, de certa forma, pensemos nós, ele era sim, egoísta, ele vivia para si, ele vivia para o seu bem-estar, imaginando, vou viver mais, vou ter mais, vou conseguir mais. Esse era o seu objetivo de existência, mais e mais. Olha o perigo disso aí, O dinheiro não pode te ter, você até pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode te dominar. As situações da vida não podem te dominar, a ponto de consumir todo o seu tempo esse que você poderia estar dedicando mais a você mesmo, a sua família, amém? Poderia estar dedicando ao Senhor. Enquanto isso você está dedicando tempo para ganhar, ter segurança. O que vão pensar de mim? Talvez alguém diga, se vê o meu padrão de vida decair, eu preciso trocar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer e acontecer. Olha, gente, o perigo disso daí, ok? Eu preciso construir mais. Eu não estou, volto a dizer, fazendo apologia à pobreza, mas também não faço apologia à riqueza exacerbada, aonde o dinheiro é, o centro. O ter é o centro da questão. Se é para ter alguma coisa, irmãos, tenha fé. Se é para acreditar em alguma coisa, creia em Deus. Não só crer, mas crer no sentido de crer e obedecer ao Senhor. Reflexão: Deus te ama. Reflexão: Deus te quer. Reflexão: você é um salvo. Reflexão: você é um salvo e vai conservar a sua salvação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.